como é que funciona a limitação da responsabilidade na questão da integralização de capital social. Então, olha só, eu tenho 10 mil reais e eu vou integralizar 10 mil reais no meu capital social. Lá no meu contrato social está escrito o seguinte: eu, Renato, estou integralizando 10 mil reais, entregando o dinheiro, né? Acredito capital social, debito ali no caixa, tenho os 10 mil reais na empresa e também dentro do contrato social. A minha responsabilidade enquanto sócio, depois de totalmente integralizado o capital social, cessou. Eu não tenho que colocar mais nenhum centavo na empresa. Então, por exemplo, eu sou amigo do cara lá do Banco do Brasil, e eu com capital social de 10 mil reais, eu peguei um financiamento de 5 milhões de reais. Fiz um monte de besteira, tentei trabalhar, coloquei lá 10 mil. Fui no gerente do banco, peguei um financiamento de 5 milhões. Perdi o dinheiro do banco. O que vocês acham? O banco vai poder cobrar o Renato pessoa física? O Renato não assinou como avalista, tá? O contrato. Era bem amigo do gerente do banco. Pô, legal, alguém ali tá balançando a cabeça, Maria Lúcia. Não. Se não for provado, que a gente vai ver amanhã, que são os A requisitos do artigo. personalidade. Isso. Que tem 2 requisitos, está lá no artigo 50 do Código Civil, amanhã pelo menos nós damos uma olhada nisso, a pessoa jurídica não vai ser cobrada. Ou, perdão, a pessoa física não vai ser cobrada. Agora, se eu coloco no meu contrato social, que o capital social é 10 mil reais, eu integralizo 1.000, ou seja, coloco 1.000 reais no banco dessa pessoa jurídica e subscrevo 9 mil reais, eu estou responsabilizado tão somente pelos 9 mil reais. Tá? Aquilo que eu prometi integralizar. Para chegar na pessoa física, tem que ultrapassar 2 requisitos que estão no Código Civil: abuso de personalidade, tá? E desvio de finalidade. A gente vai ver essas 2 figuras amanhã. O Código Civil, a gente aplica subsidiariamente esse entendimento lá na consolidação, nas leis trabalhistas e no CTN. Beleza, galera? Estamos falando de conceito de empresa holding, deixamos bem claro que empresa holding gera proteção para, vamos chamar assim, o empresário. Eu ia sugerir que a gente deixasse de usar a palavra proteção, tá? Didaticamente vai ficar mais legal, e a gente passasse a usar distanciamento. A gente quer, então, distanciar determinado patrimônio de uma entidade contábil operacional que tem um monte de risco. Então, esquece blindagem, esquece proteção, tá? Distanciando, vamos colocar camada. Então, o padeiro, ele podia ter o forno, podia ter todo o maquinário, podia ter os empregados na pessoa física dele, não tem separação, deu uma ação trabalhista, todo o patrimônio da pessoa física dele está envolvido na discussão. O que ele faz? Monta uma padaria no Simples. Pô, maravilha, padaria no Simples, tem capital social, ele já tem ali uma certa separação. O apartamento da praia, o carro, os investimentos do banco, a princípio esse tipo de patrimônio está distanciado dos riscos da empresa operacional, beleza? Só que se ele abusar da forma ou cometer desvio de finalidade, a personalidade da padaria será desconsiderada e o patrimônio da pessoa física passa a responder pelas dívidas da empresa operacional. Voltando para o conceito, depois a gente volta para essa questão da proteção, tá? A gente vai falar bastante mesmo sobre isso, mas ainda vamos batalhar mais o conceito. Só atividade social não basta. Vem comigo, olha só. Eu tenho, no meu objeto social da minha empresa, eu tenho 2 atividades. Eu tenho a atividade de advocacia e eu tenho também a atividade de pastelaria. Não pode ir lá na OB, sei que não deixa. É só brincadeira, sexta-feira da manhã, sexta-feira de noite, né? Bate-papo, só para a gente exercitar. Pô, legal. Eu tenho essas 2 atividades descritas no meu objeto social, só que quando vocês me veem, pô, vocês estão vendo ali atrás o wallpaper que eu botei ali? A cartolina que eu botei cheia de livro? Concorda comigo que se fosse uma pastelaria, a cartolina ali de trás teria uma outra foto com mesa, com farinha, com... Então, nitidamente, o que eu quero mostrar para vocês,
não basta meramente estar descrito no contrato social a atividade de participar de outras empresas. Efetivamente, essa empresa tem que ser proprietária, estar coligada em outras empresas para, no meu conceito do Renato, que vocês podem discordar à vontade, seja considerada uma empresa holding, tá? Meramente estar descrito no objeto social pastelaria não torna o meu escritório de advocacia uma pastelaria. Meramente estar descrito no objeto social participar de outras empresas e quando eu abro o balanço da empresa ali no ativo, no investimento, não tem cota, não tem participação, ao contrário, né? Quem tá, de repente a Juliana vai começar aí a entender o link que eu quero fazer com o comentário dela. Pô, o cara pega uma pessoa jurídica, objeto social dela. Quem já viu isso acontecer? Objeto social, participações em outras empresas. Pô, é uma holding. Pega o balanço dela, vai lá no ativo. O que tem no ativo? Ah, no ativo, lá no não circulante, vai ter imóveis. Alguém já viu isso? Isso é uma holding. Então, a Janice e a Juliana, quando elas veem uma empresa com objeto social de participações em outras empresas, essa é a holding patrimonial. Tem vários nomes, tá, turma? Holding imobiliária. Para a gente trabalhar de forma bem categórica, tá? O que é? Por que a categoria ela é importante no estudo? Porque ela vai nos dar menos nomes para a gente entender a realidade. Quanto mais categorizado é o nosso discurso, a gente consegue separar a realidade em porções maiores. Então, ali o Emerson está falando de holding patrimonial. Holding patrimonial, ele está corretíssimo, tá? Vocês vão ver no nosso desenho quem quer falar de holding patrimonial, mas tira o holding e coloca empresa. Empresa patrimonial, tá? Do outro lado, já tentando demonstrar para vocês, do outro lado a gente vai ter a empresa operacional, tá, galera? Então, eu estou aqui querendo traçar, né, um conceito de empresa holding. Para a gente conseguir traçar esse conceito de empresa holding, a gente vai sempre usar dois critérios. É um critério que eu chamo critério formal, tá? De mera forma, estar ou não no contrato social a atividade de participar em outras empresas. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é o requisito que eu chamo de critério material, ou seja, efetivamente, né, tem que desempenhar aquela atividade descrita no objeto, que seria participar em outras empresas. Então, da mesma forma que eu não tenho nada de pastelaria, as empresas que a gente abre o balanço, a gente vê o objeto social lá no CNPJ, no cartão do CNPJ, participar de outras empresas, mas a gente vê no balanço dela bens imóveis, a gente está, como o Emerson disse, tratando de uma holding patrimonial, de uma holding imobiliária. Sexta-feira de noite, uma holding de mentira. Então, para a gente poder categorizar bem a conversa, primeira separação de holding que nós estamos fazendo a partir do conhecimento do conceito de holding. Qual é o conceito de holding, então? Holding é aquela empresa que tem no seu objeto social a descrição da atividade de participar, ser controladora, ser coligada de outras empresas e efetivamente ela é detentora de participações societárias. No balanço vai constar lá, né? Cotas, ações das empresas tais e tais. Esse então é o conceito de holding. A esse tipo de empresa que preenche esses dois requisitos, a gente vai chamar de holding de verdade. Qual é a holding de mentira? São as que não preenchem esses dois requisitos, em especial o segundo, que é o material, tá? Então, por que a gente costuma ver empresas que têm a descrição do objeto participar em outras empresas, mas elas detêm no seu ativo imóveis, não participações? As pessoas abrem a holding para blindar o patrimônio pessoal. Vamos ajustar, tá, Juliana? As pessoas abrem pessoas jurídicas
operacionais, a padaria, por exemplo, e também pessoas jurídicas patrimoniais, com o objetivo de distanciar o patrimônio da família, né? Do fundador, vamos chamar assim, da pessoa jurídica, lá daquela entidade que tem risco. Essa entidade que tem risco a gente vai chamar de empresa operacional, tá? Aquela que detém a operação. E que vocês já têm que começar a visualizar, tá? Que a gente tem o primeiro conceito, tá? Para entender esse papo, esse modismo, tá? Tá todo mundo falando. Interessante, outro papo, tá? O anular ali, de repente, minimizar, né? Que anular é pesado, né? A gente acaba não conseguindo anular. Mas minimizar, distanciar o patrimônio do risco e esse... Renato, Oi? assim, eu já compreendi mais ou menos, eu trabalho com uma holding, eu sou contadora num escritório, e aí tem uma holding nossa, temos uma empresa, nada organizada, né, só para ter uma noção do tamanho do problema, Não poderia, né? Essa era para e ser bem certinha, né? então, a empresa não é nada organizada, e daí ela resolveu criar uma holding, justamente com esse intuito, né, de que ela queria blindar os patrimônios delas, pessoa física. E aí, beleza, essa empresa veio para o escritório. Só que essa holding, ela já veio, ela não movimenta nada, tanto para entregar esse D e esse F dessas holdings, porque eles abriram duas ainda para ajudar, não tem movimento nenhum, então você não entrega zerado, daí você tem que criar alguma coisa lá dentro para você conseguir fazer subir. Então, quer dizer, na realidade, ela não está blindando nada, não está distanciando em nada, né? Não, a gente vai ver o desenho depois, tá? Mas distanciando estaria em que sentido? Imagina que existe uma empresa operacional, tá? Aí eu vou te perguntar, fica à vontade, pode me inventar, tá? Mas a empresa que dá dinheiro, de que ramo que ela é? É confecção. Ou então, uma indústria de confecções, por exemplo, é um CNPJ, tem um sócio chamado Chico. Esse Chico tem bens imóveis na pessoa física dele na declaração de ajuste anual. Na verdade, o negócio começa lá atrás. O pai do Chico abriu uma empresa, Tá, fez uma bagunça danada, tá com processo judicial na empresa. O filho do Chico abriu uma empresa para seguir o ramo do pai. Nessa empresa, ele paga o pai. A gente já cansou de falar, mas ele não quebra esse vínculo. Paga o pai, paga o funcionário da empresa do pai. E aí, o que que eles fizeram? Foram orientados a abrir essa holding para colocar nela todos os patrimônios que eles têm, entendeu? entendi. Só que essa holding, na verdade, ela só existe no papel, ela não tem nem endereço, nada, 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 nada. É que, é que existe um pai e o pai tem processo judicial Tem processo judicial. e o A pai ainda é empresa sócio. do, a empresa do pai, ela ainda opera. Tá, Aí o filho criou um novo CNPJ, ok, segue o ramo do pai, pegou todos os fornecedores, todos os clientes, ok, assumiu a folha de pagamento do pai, porque os ok. funcionários da empresa do pai continuam trabalhando. Ele assumiu a folha, assumiu o Prolabore, ele assumiu tudo. Ele se amarrou completamente na empresa falida do pai. Mas já existe uma decisão dizendo que a empresa nova responde pela empresa antiga? Não, na verdade, eles não querem esse vínculo. Não, eu sei, tudo bem. Mas só pra gente assim, é que existe aquilo que a gente olha e imagina que vai acontecer Uhum. e existe aquilo que juridicamente existe. Então, estou tentando chegar Ah, numa não, realidade. juridicamente ainda não existe o vínculo. Oh, legal. Então, tem uma empresa de confecção no endereço A, Uhum. ele colocou a empresa dele no mesmo endereço, no mesmo Parque Fabril. Na verdade, é vizinho. O pai está num terreno e ele está no vizinho. Mas é tudo junto. Mas o que acontece? Tem três níveis de conversa, de discurso que nós vamos ter aqui. O nível popular, que é o que a Maria Luz está tendo comigo. Por exemplo, são dois terrenos, mas é tudo uma coisa só. Então, isso é normal falar isso. Mas seria a mesma coisa de dizer assim num jogo de futebol. O Corinthians com o Fluminense são dois times, mas é um time só. Percebe? Oh, peraí. Aí já Uhum. começou a dar... Então, estou querendo chamar a atenção de vocês que para a gente poder estudar esse tema, o nosso rigor linguístico ele vai ficando mais chato, mais exigente, vamos dizer. Então, a gente passa agora da conversa
na mesa de boteco, sexta-feira, uma conversa um pouquinho mais técnica, é o segundo nível de discurso, e a gente vai bater para chegar lá no domingo de manhã no nível científico. O que é isso? Cada palavra tem o seu significado, tá? Senão a gente confunde. Então, vamos lá. Se são dois terrenos diferentes, se são dois CNPJs diferentes, se não tem nenhuma decisão judicial dizendo que é a mesma coisa, nem administrativa lançando tributo, então, Maria Lúcia, não dá para dizer que é a mesma coisa. Beleza? Então. Tu pode até dizer o seguinte, cara, isso aí tá me enchendo o saco, tá cheio de contingência, se alguém pegar isso, poderá entender o seguinte, aí é um papo. Agora, para tu conseguir ganhar dinheiro com esse assunto, vai ter que, na segunda-feira já, vai por mim, vai ter que dar uma organizada na forma de se manifestar sobre o tema. Deixa muito, por exemplo, e se tiver empréstimo entre elas? É claro que tem empréstimo entre elas, mas assim, não tem dúvida. Eles não pagaram IOF, não tem contrato. Cara, isso tá uma zona. Tá, geral. Mas ninguém falou ainda, entendeu? E o que acontece? Tá, tudo bem. E aí? Tá esse tumulto. O que se faz? A gente tenta, estamos tentando organizar, chama os donos, marca reunião, não aparece, aí vem funcionário de que não depende deles, e aí você fala que não pode ter vínculo, enfim, não roda. Pô, aí complica, tá? Mas vamos lá. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Parem de usar holding. Começa a escrever quando vocês participarem, empresa patrimonial, se é o que vocês querem se referir com isso, tá? Que eu acho que é o tema, tá? Só pra gente poder, mesmo grupo familiar, pô, vamos lá, organizar aqui a conversa. Tá cheio de empresa bagunçada e isso é uma baita oportunidade. Eu sei que é bem difícil colocar essa turma em ordem, tá? Vocês têm jurídico na turma? Escritório? Temos. Fundamental, sabe? Então vai ter que ter essa conversa até. Contador que não tem, troca cartãozinho com aluno aqui e vice-versa, tá? Esse papo, né? Então, assim, ó, existem os casos mal feitos, óbvio que existem, tá? É uma baita oportunidade para tentar arrumar, tá? Então, a gente vai se deparar muito, o que ela tá comentando, provavelmente. Tem uma empresa que é do pai, tá no terreno, tem uma empresa que é do filho, tá no terreno, por enquanto tudo separado, muito bem. Esses imóveis pertencem a qual pessoa? Os imóveis onde estão as indústrias? As indústrias ao filho hoje, né? Ok. Os terrenos que está a indústria do pai e a indústria dele pertencem ao filho. Ao pai. Ao pai. O que a gente tentaria mostrar? Nessa holding, provavelmente, o pai deve ter integralizado os terrenos, os bens imóveis, inclusive os bens imóveis das indústrias. Uhum. Indústria de confecção, se não tiver no simples, com certeza lucro real. Presumido. Presumido? Putz, queimei Presumido. a língua. Muito lucrativa? Não, na verdade não. É muito movimento. É pelo faturamento? Aham. Não, é presumido, né? Não, pelo faturamento, ela estaria obrigada ao real. Na verdade, o que acontece? Já foi feito um estudo para que ela passasse ao lucro real. É viável? Sim. Mas assim, ó, da forma de controle, a informação que chega para nós, não é viável. A gente ia ter um problemão. Então, por isso, a orientação foi não muda. Não, saquei. Não tá no real por desorganização da empresa. Isso. Pô, tá. Exatamente. Assim, tirando a variável, o cliente que não se ajuda, tá? O que se faria? O pai, ele vai, que é o dono dos terrenos, a primeira pergunta, como é que as indústrias utilizam os terrenos e os galpões? Provavelmente o pai deve fazer um comodato, tá? Um empréstimo daqueles bens imóveis para as pessoas jurídicas. Receita Federal aceita, não tem problema nenhum, tá? O que deve ter acontecido? Esse pai abre uma empresa patrimonial, ok? Hoje, 2022, o objeto social dessa empresa seria venda e aluguel de bens imóveis, ok? Antes de 2020, participações em outras empresas. Por quê? Por causa do ITBI, tá? A gente vai chegar nesse momento, só deixa eu tentar conversar aqui sobre o que está acontecendo, que é o que a gente vai ver, tá? Então, o pai agora
não é mais dono dos bens imóveis. Quem é dono dos bens imóveis é uma pessoa jurídica que a atividade dela é locação. Essa empresa vai locar estes bens imóveis e o galpão para as indústrias, que estariam no lucro real. Tá? Daí a gente teria despesa de imposto de renda. Em alguns casos, tá? Essa empresa patrimonial, como nós vamos ver, ela não vai ser dona apenas do prédio e do galpão, também vai ser dona do maquinário. Compra uma cortadeira, enfim, uma máquina lá, a holding patrimonial compra a máquina e aluga para a empresa operacional, para a indústria. Nisso vai crédito de PIS e COFINS, 9,25, tá? Nós vamos ver esse planejamento amanhã, tá? Que tem muita coisa mal feita no mercado, puta, tem pra caramba. Então, assim, por exemplo, esses bens imóveis não tem receita nenhuma. Paga IPTU, paga contador, o caixa da empresa tem 1.000 pila. Pô, como é que vai fechar esse caixa? Aí, né? Não, na verdade, na hold não tem nada. Nem caixa, nada. Ela não existe, foi constituída, né? Só com patrimônio, só com pessoa jurídica. Só, tipo assim. Perdão, só com os bens imóveis, não tem dinheiro. Não, eles entenderam que colocou os bens lá, pronto, tá tudo certo, já tá garantido. Ela não vive, entendeu? Ela não se movimenta, ela não... Cara, advogados faz muita cacaca, galera. Eu posso falar porque eu sou advogado. Tô eu falando com um camarada, mas camarada assim, nacionalmente conhecido, tá? A gente falando sobre a holding familiar, vocês vão entender como é que funciona. E é uma empresa que o capital social foi constituída com R$1.000. Tem problema? Claro que não tem problema. Só que é o seguinte, só o contrato, a contabilidade é um salário mínimo, 1.200. Faz 18 meses que ele está com isso encerrado na gaveta do escritório, não passou para o contador. Entregou com 1 ano e meio. Caixa negativo, DCTF em atraso, lambança, tá? O que se faz? Pô, tem que... Eu levanto um contingenciamento, eu douro a pílula dizendo que é bem complicado mesmo, que é alguma coisa assim que, né? Pô, e a gente vai consertando. Esse lance, por exemplo, aí dos mútuos, tá? Porque, por exemplo, pô, onde é que veio esse dinheiro? A gente tem que fazer o rastreio da transferência bancária. Não adianta querer dizer que foi o Papai Noel que colocou aquele dinheiro lá dentro da empresa. Se veio da conta bancária do sócio para a empresa, pô, nós vamos ter que justificar daquela forma, que pode ser ou mútuo ou adiantamento para futuro aumento de capital. Ou, tá? E aqui talvez venha a diferencinha, né? Sociedade em conta de participação. De vez em quando o mútuo é complicado, porque nós vamos ter que devolver. De vez em quando a gente não vai querer que o cara faça um adiantamento para futuro aumento de capital, porque nós queremos também o contrário, queremos tirar ele da sociedade. A SCP é uma boa jogada, como o Emerson falou. A gente vai tentar dar uma olhada amanhã, tá? É muita matéria, tá? Então, nessa conversa, a gente está vendo o conceito de empresa holding. A gente viu o conceito de uma empresa holding, uma holding de verdade. A gente viu o conceito de uma empresa holding, uma holding de mentira, tá? A holding de verdade qual é? É uma empresa que tem no objeto social participar de outras empresas. Quando se pega o balanço dela, ela efetivamente participa de outras empresas. Pô, tem essência e tem forma. O que é uma holding de mentira? É uma empresa que vai ter o objeto social participar em outras empresas, tá? Mas não vai efetivamente ser dona de outras empresas. Por quê? Aí vamos entrar no papo ITBI, tá? E por que nós temos que saber de holding, né? Esse tema popularmente conhecido como holding, a gente vai tentar deixar ele um pouco mais claro. Joia, antes de falar do ITBI especificamente, tá? Quando a gente, então, faz uma pessoa jurídica, independente da atividade dela, pode ser uma pastelaria, pode ser uma padaria, pode ser uma empresa de contabilidade, pode ser uma empresa de participações em outras empresas. Quais serão meus 2 objetivos em fazer esse tipo de constituição de empresa? Um objetivo patrimonial, segurança, e um objetivo tributário, economia. Exatamente o que os colegas falaram quando eu perguntei por que o padeiro ele opta por ter um CNPJ? Para não confundir o patrimônio para pagar menos imposto de renda. Legal, é isso aí. A holding é mais ou menos a mesma coisa. Beleza? Por quê?
Porque ela é uma empresa limitada. Essa história da responsabilidade não tem a ver com a atividade. Tem a ver se ela é uma limitada, se ela é uma SA, se ela é uma empresa simples. Joia? Então, a gente está sabendo que quando a gente trabalha com esse conceito de empresa holding, a gente tem o tema de segurança patrimonial. Ok. Tem mais alguma coisa que a gente trabalhe, né, com a empresa holding? Tem o planejamento tributário. Então, tá? Só para a gente deixar bem claro que a gente está trabalhando com um fenômeno social que vocês estão bem habituados, tá? Responde assim, ó. Quem já ouviu falar em pejotização? Pejotização do quê? O que é pejotizar? Vamos botar um verbo nisso, né? O que é pejotizar? Pensem comigo. Pejotizar é tirar algo da pessoa física e passar para a pessoa jurídica. Então, a pejotização que mais se fala, teve uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal agora, é a pejotização da profissão. Concordam? Da profissão, do tipo de algumas profissões poderão ser PJ e outras não. Pô, o cara estava na CLT, né? E aí ele sai da CLT, não recolhe mais previdência, aquele monte de coisa, passa a dar nota de pessoa jurídica prestadora de serviço. É uma pejotização do trabalho. Isso está bem na moda agora, mas hoje aqui a gente falou de uma outra pejotização. Lembra do padeiro? Ele não é empregado de ninguém, não. É uma relação de trabalho. O que ele é? Um empreendedor. Concordam? Então ele realizava até 1100, o ano 1100, 1200, a atividade de empreendedor era sempre na pessoa física. Por uns paranauê que amanhã eu vou falar para vocês, há 800 e poucos anos atrás, um rei separou. Não, agora vai ser diferente. Agora tem o patrimônio da pessoa física e eu vou pejotizar, eu vou transferir o patrimônio para uma pessoa jurídica. Não tinha esse nome, claro. Se chamava patrimônio de afetação, tá? Então, a gente também conhece a pejotização da atividade do empreendedorismo. É o primeiro que teve, na verdade. Agora é que nós estamos vendo a pejotização das relações de trabalho. E quando a gente estuda essa história de holding, a gente está vendo a pejotização da propriedade imobiliária dos imóveis da família. Não é mais um CPF que vai ser dono do imóvel da família, uma PJ, uma pessoa jurídica, e também não é mais um CPF que vai ser dono das empresas da família, das pessoas jurídicas, das indústrias. Também vai ser uma pessoa jurídica, tá? Pô, e o Francisco ali, né? O Francisco colocou o ponto, tá? Que nos faz estudar as empresas holding. Por que a gente é obrigado? Por causa do planejamento tributário, tá? Planejamento tributário, galera, não necessariamente implica em redução da carga tributária. Vocês entendem isso, né? Imagina que nós chegamos ali, os caras têm 300 mútuos, vendem sem nota, sonegam informação de conta bancária, não pagam. Como é que nós vamos chegar para um cara desse e reduzir a carga? Não tem como, né? A gente vai fazer um planejamento tributário, vamos colocar o cara nos trilhos, certo? Né? Da forma mais gentil possível, né? Vamos dizer assim, é um planejamento tributário, tá? De vez em quando, o planejamento tributário, ele vai ser para reduzir a carga. Então, daqui, eu já quero chamar a atenção de vocês também, tá? Para entender o seguinte. Lá no domingo, quando a gente estiver tendo um papo bem reto, científico, tá? De novo, qual é a diferença do papo de sexta para o papo de domingo? Domingo, cada palavra vai ter um conceito específico, tá? Então, quando eu falar em holding, vocês não vão pensar em uma empresa que é dona de pessoas jurídicas, de empresas, e uma empresa que é dona de imóvel, tá? Vai ter um conceito para cada coisa. Isso não quer dizer que a gente não vai ter várias realidades com os mesmos conceitos. Então, assim, ó, todo o nosso trabalho vai gerar duas realidades, duas entregas, melhor dizendo, tá? Então, quando um cliente submete um trabalho, tem nada a ver com holding, ele pergunta, pô, qual é a incidência da carga tributária dessa operação? Geralmente tem duas respostas, tá? A primeira resposta é a resposta em conformidade. É a resposta do compliance, né? Compliance é em inglês para cobrar mais caro, vocês sabem, né, galera?
Holding também, né? A gente fala holding só para cobrar mais caro do cliente, né? Coloca o inglês aí, faz um sotaque, né? Podia ser muito bem uma empresa imobiliária. A gente fala holding. Podia ser muito bem uma empresa de participações. A gente fala holding. Podia muito bem ser conformidade. A gente fala compliance. O que é compliance? De onde é que veio isso, tá? Compliance, traduzindo, é agir em conformidade. Então, o que é conformidade tributária? É agir em conformidade. Conformidade com quem? Com o dono da empresa? Com o Renato? Não, né? Em conformidade com a Receita Federal. Então, quando alguém te pergunta qual é a interpretação tributária desse fato imponível, a nossa resposta é: a interpretação em conformidade com a Receita Federal é essa. Como é que se faz isso? A gente chega lá na solução de consulta, por exemplo. É lá que nós vamos fundamentar. Olha, em determinado assunto tem a solução de consulta COSIT dizendo, por exemplo, que esse fato é tributado. No entanto, existe um entendimento do tribunal não sei do que, ou do CARF, que já diz que tem a possibilidade dessa incidência não acontecer. Mas já é algo que não está em conformidade com a Receita Federal. Tá? Então, esses dois entendimentos são bem importantes, principalmente pelos desdobramentos que vai acontecer agora. Economia através do planejamento tributário. Vamos dissecar planejamento tributário. Que tributos que a gente está falando? Quais os tributos a gente vai estudar na aula de hoje? ITBI, tá dentro. Qual mais? Só ITBI? PIS/COFINS talvez? Claro, tá dentro. Acabei de falar, quando a holding patrimonial fazer locação para empresa operacional, terá acreditamento de PIS/COFINS, Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, CCL, com certeza, tá dentro. ICMS, não, gente, pelo amor de Deus, graças a Deus, esse eu considero que tá fora, tá? Não. Lá na empresa operacional da família, a gente vai lidar com problemas de ICMS, com certeza, tá? Mas aqui o tema, graças a Deus, nem dá essa ideia, porque em determinados estados já teve o entendimento, ou a ideia, pelo menos, que imóvel é mercadoria, então estaria sujeito ao ICMS. Já teve uma conversa de que participações societárias poderiam ser mercadoria, tá? Mas não, por enquanto ainda não. E TCMD, pelo amor de Deus, não cogita a ideia. Pô, vai dar? Tá, então ICMS não, mas ITCMD com certeza. ISS, pô, já não tem mais discussão, tá? Quando a holding compartilha serviços com suas controladas, não tem prestação de serviço, tá? Não tem ISS, então podemos tirar, mas IOF, muito, Gilberto. Quando uma pessoa física disponibiliza o dinheiro, não tem IOF, tá? O IOF vai acontecer quando pessoa jurídica disponibiliza. Então, a jurídica disponibiliza para uma outra jurídica. Quando a holding paga a conta da empresa patrimonial, pode ser considerado um mútuo, pode ser considerado base de cálculo de IOF, tá? Aí vai entrar na discussão que a gente vai dar uma olhadinha amanhã, do adiantamento para futuro aumento de capital ou a possibilidade da utilização de uma SCP. Mas é bucha, tá, galera? É bucha. Quando o cara faz a coisa certa, né? Quando declara lá no ECD que houve empréstimo entre empresas interrelacionadas, geralmente vem um comunicadozinho automático da Receita. Olha, talvez você tenha pago o IOF, se tiver pago, desconsidere essa comunicação, mas se não pagou, recolhe. Então tá bem fácil, sabe, da Receita pegar. Há casos também, aí bem mais raros, tá? Pô, o cara tem um mútuo, que esse mútuo tá na contabilidade já faz mais de 5 anos. Ixi, considera perdão de dívida, vai querer imposto de renda, uma encrenca. Aí é o seguinte, né? O que vai se fazer? Dá a solução pro cara, dá parecerzinho, escreve e-mail, né? Não precisa ser agressivo com o cliente, bem pelo contrário. Claro que sim, Juliana, tem muita autuação. Tem muita autuação aqui. No dia a dia dos escritórios contábeis, pô, acontece disso não. Doação de PJ para PF. Mas isso não acontece no Brasil, isso acontece na França, né? Eu vi um comentário desse, não tinha entendido. Acontece na França? Como é que é isso? Agora que eu saquei a maldade. Assim, problema não tem, tá? Quer dizer, problema não tem. Proibição não tem. Mas numa questão de discussão, num incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando quer pegar os bens do sócio, e aí tem uma empresa patrimonial que doou o bem imóvel para uma pessoa física,
pega mal, por quê? Porque a empresa patrimonial tem fins lucrativos, né? Não tem que estar doando imóvel para ninguém, e essa doação de imóvel pode ser alegada como um desvio de finalidade. Caso, geraria apenas o ITCMD? Quando a pessoa jurídica doa um imóvel para a pessoa física, gera ITCMD numa boa, tá? E o que eu estou, na verdade, querendo dizer é que quando uma pessoa jurídica doa para uma pessoa física, isso parece uma simulação, tá? Isso é um abuso de forma. Tu só pode criar uma empresa para determinadas atividades. Essas atividades é a obtenção de lucro. Quando tu pega dentro de uma empresa e está doando o patrimônio dela, tá indo justamente ao contrário da finalidade da empresa. Estás abusando da forma. Estás desviando a finalidade da empresa, entende? Aí pode acontecer de alguém alegar que essa empresa não tem mais aquela proteção patrimonial de separação, né? E os bens imóveis que estão na pessoa jurídica já protegido, responder por outras dívidas. Eu tive um caso, né, assim, uma consulta que veio de uma empresa construída no estalar de dedos. A empresa foi objeto de fiscalização e em 2 dias abriram uma hold e transferiram todos os bens para a hold. A Justiça de Minas pediu para refazer e cancelar a hold. Quando teve o início da fiscalização, os sócios quiseram ser espertos de constituir e fugir da responsabilidade. Calma, Francisco, peraí. Deixa eu dar uma provocada. Esse sócio deve ser um pai de família, esse sócio deve ter empregado pra caraca, deve pagar imposto, deve manter esse Brasil, cara, sabe? Então, queria só despertar em ti a vontade de defender esse filho da mãe desse empresário esperto danado que, quer manter o patrimônio dele e manter o filho, tá? Então, tô provocando, não sei quem é o cara, tá? Mas é fácil o cara dizer, né? Apontar. Mas se a gente quiser ganhar dinheiro com isso segunda-feira, o que acontece? Vão ter 4 momentos para fazer o trabalho, tá? O momento ideal, o cara não tem dívida nenhuma, a gente faz. O momento que ele tem dívida é o momento mais difícil, é o momento que ele mais vai precisar, cara. Sabe? E assim, se não estamos falando de tráfico de droga, não estamos falando de politicagem, sabe? Estamos falando de um cara que se complicou no pagamento das dívidas, mesmo que tenha sido no bar, quem sabe que os caras são meio, né? Também o cara tem que tomar um Plasil, também não sou esse santo todo que eu tô te mostrando, tá, Francisco? É só para provocar. Então, assim, primeiro ponto, o cara foi, a Receita Federal, isso que abriu fiscalização? Sim. Ele tem dever de abrir a holding patrimonial dele. Artigo 170 da Constituição Federal, cara. Dever, cara. Ele não tem que disponibilizar o patrimônio dele para a Receita Federal através do entendimento arbitrário do fiscal entender que o crédito tributário é tanto e multar ele por 150. Tem que fazer o trabalho da holding, cara. Provocando, tá? Só dando uma versão bem oposta. Continua o exemplo. Ele fez a holding. Quando tu fala fez a holding... Oi? A fiscalização foi conjunta. Receita Federal e Polícia Federal. Tem importância. Mais abusado meu cliente está sendo. Brincadeira, cara. De novo, fiscalização e investigação da Polícia Federal, não tá culpando o cara. Que ramo que ele é? Combustível. Que o empresário que estava sendo investigado pela Polícia Federal, pela Receita Federal, como é combustível também devia ter ICM no meio, GAECO, esse tipo de coisa, ele pegou os bens imóveis e foi na junta comercial no dia seguinte, fez um contrato social dizendo os imóveis matriculados sobre bem tal, passam a fazer parte do acervo da empresa e eu sou o dono das cotas. Isso mesmo. Legal. E aí tu comentou que de alguma forma a justiça ficou sabendo disso. Então, só para explicar, né? A empresa está sendo investigada 90 dias, houve vazamento da investigação para os sócios e os sócios correram e constituíram a holding. Entendi. Aconselhamento de advogado. Tá certíssimo o aconselhamento que o advogado deu. Qual que seria a sugestão contrária? Ficar parado? Mas a justiça pediu para fazer o cancelamento por causa de considerar crime. Não, calma. Nenhuma forma de defesa patrimonial é crime, tá? Não. Aí não. Mas a forma que foi constituída e transferida os bens.
Pelo que a gente está conversando, Francisco, ela foi constituída na junta comercial de acordo com a Lei 6.015 e com a Lei 89/81, que é da junta comercial. Então, de forma pública, tanto que foi desfeito pela justiça. O contrário seria o seguinte, não, ele usou um laranja. Ele simulou a venda dessa empresa para um terceiro que não tinha capacidade econômica para comprar. Pô, não, aí o advogado teria errado, tá? Então, assim, direito de defesa, cara, todo mundo tem. Não tá na hora da gente ficar do lado do Estado, apontar o empresário, pô, que fez um monte de coisa errada, tudo bem? Cara, mas é pai de família, cara, tá? Que nem a gente acordando às 7 horas da manhã, pagando funcionário. Sei que a gente tá pé da cara porque o cara faz um monte de coisa errada, mas, na boa, quem tá errado, na minha opinião, se é pra escolher um lado, pô, não vai ser o do fisco, não vai ser o da Polícia Federal, cara. Com todo respeito, se tiver algum auditor aí, nada contra, pelo amor de Deus, fundamentais, aprende os caras agora. Esses caras, eles, se não entregarem o trabalho hoje, o deles está garantido. Por quê? Porque tu pagou o imposto. Agora, se tu não trabalhar, meu camarada, tu não consegue nem pagar o tempo, entendeu? Então, pô, mudar esse papo, Franciscão, mudar mesmo, sabe? Olhar para o empresário como um cara que precisa ser cuidado. Não é santo, e cuidado de vez em quando merece também tomar uns tapas, né, cara? Então, assim, se ele fez a holding da forma como nós conversamos, ele integralizou capital social em nome dele, está publicado, levou para o registro de imóveis, tem problema nenhum. Não vai ser considerado ocultação de ativos, o crime que está lá na Lei 9.610. De outro lado, se ele teve a informação privilegiada de que estavam investigando ele, faz parte. Direito de defesa permite, até ficar calado. Então isso daí, foi uma vantagem que ele conseguiu. Não é crime também, tá? Ter tido essa informação privilegiada. Mas aí ele fez o seguinte, ele vendeu este bem imóvel para uma holding, que a dona é uma empresa constituída lá no Uruguai, ações ao portador. Essa compra não teve transação bancária, não teve circulação de grana, aí tu tá correto, aí teve sacanagem, tá? Pô, galera, me perdoe aí a encheção de saco de ser bem enfático, mas vocês entenderam bem a diferença? Nem toda defesa de patrimônio é crime, bem pelo contrário. Algumas devem ser incentivadas. Vai abrir uma fiscalização, Polícia Federal vai estourar amanhã. Cara, junta comercial, registro de imóveis, vamos transferir. Ah, mas a justiça vai desfazer. Melhor a justiça desfazer a nossa holding patrimonial do que a gente ter que desfazer a cautelar fiscal dela. Então, o nosso princípio de defesa é estar em vantagem. A gente faz alguma coisa correndo o risco de ser desfeito. A gente não fica parado esperando alguma coisa acontecer. O que é alguma coisa? Um arrolamento da Receita Federal, uma penhora da Receita Federal, uma ação cautelar fiscal de bloqueio de bens, de disponibilidade de bens, tá? A gente movimenta. Aí tem toda a legitimidade da Procuradoria e diz o seguinte, ele fez esta movimentação patrimonial em momento posterior à constituição do crédito. Receita desfaz. Pô, desfaz, maravilha. Só para tentar colocar aí a forma como o mercado trabalha, tá? Não é a opinião do Renato. Aí é mais forma de provocação mesmo. Aproveitando trazer uma informação que talvez a gente vai falar sobre o ITBI, na integralização de capital, eu estou com um caso que aconteceu agora, daí quem sabe a gente pode trocar depois uma ideia para versão de experiência. Não, um antigo dono do escritório constituiu uma empresa, uma PJ, onde ele diz que ela vai ser a administradora de bens intangíveis, não falou mais nada, e colocou imóveis nessa empresa, do qual ele começou a explorar a atividade de aluguel. Né? E isso veio ao longo de anos. Agora, a Prefeitura de Porto Alegre autuou. Hoje a gente tem aquela tese da integralização, que não teria o ICMD, mesmo na incorporadora ou empresa desse ramo, por ser capital sul. Deu uma saladeada no final, mas a gente já vai organizar. Então, o Emerson comentou no final o ITCMD, mas é normal. Sexta-feira à noite rola uma sopa de letrinha mesmo, tá? ITBI. ITBI. Normal, cara. Sexta-feira acontece isso mesmo. Vamos lá. No teu caso, parceiro, tu comentou que o objeto social era gestão de intangível, né? Ativo intangível, né? Gestão de ativo intangível é para quem tem franquia. Que não tem nada a ver com a empresa. Pois é.
E aí tu estavas me dizendo que essa empresa tem receita de aluguel. Exatamente. A única receita que ela tem proveniente do único imóvel que ela integralizou à sociedade. Foi uma orientação das piores que eu podia ver. Olha a bucha que nós temos agora, cara. A gente tem um imóvel integralizado na pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem a atividade de gestão de intangível. Não tem a atividade de locação de bens imóveis. Não. Essa receita está entrando como receita não operacional, aí que não pode presumir o lucro. Né? O que seria presumir o lucro? Eu assumi esse escritório no início de ano e comecei a ver as coisas, cada dia é uma cachaçada de depressão. Cada enxadada é uma minhocada, a gente fala aqui. Daí veio com essa bomba. Pelo que eu estou vendo, ele está tributando como se fosse uma gestão de ativos, recebendo por isso. Não, mas assim, ó, Emerson, é uma gestão de ativos intangíveis. Isso. Pior é isso. Até vou confirmar se é isso. Isso, mas... confirma. Se for intangíveis, não se aplica ao imóvel, tá? Tem que fazer uma alteração contratual e incluir atividade de locação aí, tá? Tá, mas daí será que nós conseguimos discutir o ITBI mesmo agora? Perfeito. Agora a gente consegue discutir o ITBI mesmo tendo a atividade imobiliária. Essa é uma das novidades que eu ia trazer para vocês, né? A gente vai ver no domingo. Então, a partir de 2000... Por favor. Só uma pergunta. Não poderia ser considerado, sei lá, uma fraude, qualquer coisa, durante esse período todo, enquanto a empresa teve recebimentos, do qual ela disse que era proveniente de uma atividade que, de fato, não estava vinculada? Ela não tinha esse KNAI. Não é uma fraude, tá? É uma irregularidade. Perfeito. Tá? Então, qual é a irregularidade que está acontecendo? O objeto social é gestão de ativo intangível. Marca, por exemplo, tá? Por isso que está ligado com franquias. Tu quer ter uma unidade franqueadora, tu vai ter esse KNAI aí. Então, quando tu aluga um bem imóvel que é tangível, tá fora da atividade operacional da empresa, tá? A rigor, Emerson, na interpretação em conformidade com a receita, esse valor que entra na empresa a título de aluguel, receita não operacional. O que seria isso, né? Então, vamos consertar, tá? Faz uma alteração contratual na empresa, coloca a atividade de locação, continua a discussão do ITBI, porque tu vai ver agora que existe a tese da imunidade incondicionada. Ou seja, isso aí eu já assisti umas 3 vezes a sua aula de 4 horas com o Caio. Não, já entendi, mas ainda dá uma insegurança, né? Porque normalmente o pessoal tá pagando o ITBI e depois discutindo, correto? A maioria dos casos que eu tenho visto, sim, tá? Tem gente que não paga, entra com mandado de segurança para discutir, mas tem o que o Emerson tá colocando, a gente vai ver no desenho depois, vai ter uma implicação muito forte na proteção patrimonial e lá no planejamento sucessório, que nós nem conversamos ainda, tá? Pra gente ir pro intervalo, a gente vai chegar nesse momento ainda, para poder falar do ITCMD. Oi. Professor, só para retificar, o KNAI 7912-100, operadores turísticos, que não tem nada a ver. Também não tem nada a ver. Não tá lá aluguel de bens imóveis. Então, assim, ó. Não. O que acontece, tá? Existem algumas oportunidades no mundo das holdings, mas também existem alguns problemas no mundo das holdings, tá? Então, quando eu comecei o trabalho, cara, era uma maravilha. Vocês vão entender como é que eu fazia o trabalho. Hoje, a gente tem alguns problemas. O que o Emerson falou é um dos problemas que a gente identifica. Então, o que acontece? Olha só. Para o sujeito ele conseguir ter a isenção do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, na transferência da pessoa física para a jurídica, o que ele fez? Né? Antes de 2020, era assim mesmo que funcionava, tá, Emerson? Ele fazia a transferência desse bem imóvel para uma pessoa jurídica e o requisito era que essa pessoa jurídica, a adquirente do bem imóvel, não exercesse a atividade imobiliária, não podia ter locação, não podia ter venda. Correto, Emerson? Fizemos uma integralização de capital social e o imóvel começou a ser locado. Primeira coisa, a gente vai ver, a legislação do ITBI, ela determina que não pode ter atividade nem receita preponderante. Então, nesse caso, o que acontece?
As prefeituras, elas costumam pedir os livros da empresa, inclusive conciliação bancária, extrato bancário, para ver se ela teve ou não isenção, né? Então, vamos lá. O aluguel foi recebido no dinheiro, tá? Ninguém ficou sabendo. Aí, pô, tudo bem. Não, o aluguel foi recebido no banco, né? Então tem rastro. Esse aluguel deveria estar sendo tributado como receita não operacional, tá? Qual que é a diferença para quem tem dificuldade em ver isso? Lucro presumido, tá? Da atividade de locação. A cada R$ 100 que entra na empresa, presume-se que o lucro é 32%, ou seja, R$ 32. Sobre os 32%, R$ 32, vai 15 de imposto de renda, vai 9 de contribuição social. Tudo bem? Sobre os 100, vai PIS e COFINS, sobre a receita, tá? Aí a gente mistura isso tudo, vai dar uma alíquota efetiva aí de 11,33 até 14,53, com o adicional do imposto de renda. Quando entra R$ 100 de locação, eu tributo o quê? 14,53%, R$ 14. Só que se essa receita for não operacional, eu não posso presumir. Vai ser 15 de imposto de renda, 9 de contribuição, 3,65 de PIS e COFINS sobre o 100. Percebe? Então, o Emerson estaria com essa contingência. Pô, não vai abrir fiscalização, tá, Emerson? Não tem preocupação nenhuma, mas pode consertar o objeto social, por quê? Isso que eu quero destacar para vocês. Porque o problema com a Receita Federal é muito mais caro que o ITBI. Mesmo se tiver que pagar o ITBI, 2 a 3% sobre o valor de entrada, pô, vale a pena, cara. Imagina ter que pagar imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS sobre essas receitas de aluguel. Então, um dos problemas, tá, que a gente tem má informação da gente advogado, tá? Mas fazer o quê, né? A gente também, a classe jurídica, a gente acaba querendo só saber o que está errado, né? E a gente tem uma visão quer ter uma visão muito especializada. Pô, o cara é especialista em ITBI. Pô, ele sabe que ele não vai pagar ITBI se ele fizer um aumento de capital social e não tiver receita imobiliária. Pô, maravilha. Mas aí o imposto de renda, contribuição, PIS e COFINS, como é que fica, doutor? Aí não me pagou ITBI, me economizou 2%, agora estou perdendo 40% da receita, isso em 40 meses, com multa, juros. Tá me entendendo a conta? Então, por isso que eu falo que aqui nessa conversa que a gente vai ter, vai envolver ITBI, TCMD, imposto de renda, IOF, ITR, se der tempo, vamos conversar sobre isso também, e tudo junto ao mesmo tempo. Não dá para a gente fazer um planejamento tributário de ITBI sem desconsiderar os reflexos na contabilidade e no imposto de renda, senão vai dar na trave. Vamos então fazer uma contextualização do nosso bate-papo aqui da aula, tá? A gente está falando sobre o conceito de holding. Conceito de holding, a gente está usando 2 critérios, o critério material e o critério formal. O critério formal é estar descrito no objeto social a atividade de participar de outras empresas. O critério material é ter efetivamente no balanço da empresa as participações societárias. Quando a gente se depara com uma empresa dessa, a gente se depara com uma holding de verdade. Só que existe uma outra entidade contábil que também recebe o nome de holding. Pelo menos, né, num discurso mais popular, o empresário vai chamar de holding. A gente, aqui na aula, vai começar a separar. Essa é a holding de mentira. Por que de mentira? Porque não tem os 2 requisitos que estávamos falando até agora, o formal e o material. O formal é o objeto social. Da mesma forma que o Emerson nos comentou que a empresa tinha o objeto social de questões turísticas, né, ou gestão de ativos intangíveis, não tinha atividade imobiliária. Então, para quem está começando a entender o assunto, tá? Quando eu comecei a trabalhar lá em 1997, 98 com esse tema, a gente tinha a possibilidade, vamos tentar visualizar, tá? De olhar para o patrimônio de uma família e visualizar no patrimônio dessa família o que se chama de empresa operacional. É uma indústria, é um comércio, é uma empresa prestadora de serviço, é uma empresa agroindustrial, por exemplo, uma empresa voltada ao agronegócio. Toda empresa operacional que está direcionada à obtenção de lucros,
ela está envolvida em risco. Toda atividade lucrativa tem risco, né? Como é que a gente classifica esses riscos? Risco civil, então com seus fornecedores, com seus clientes, com os bancos, né? Com os seus tomadores de serviço, enfim, com ali as pessoas que estão lidando com a empresa operacional. Só que na questão civil, além dessas questões operacionais, a gente tem as questões societárias, a gente tem as questões familiares, a gente tem as questões sucessórias, que também implicam determinado nível de risco na operação, tá? Quais são outros riscos que a operação demonstra? O risco tributário, o risco trabalhista, o risco ambiental, o risco digital, né? Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, e o risco penal. Então, poxa, a gente consegue entender que a empresa operacional, a padaria, que nós mencionamos lá no início, ela está envolvida em riscos, e esses riscos, eles inicialmente estão separados dos sócios pela limitação da personalidade jurídica, pela limitação da responsabilidade patrimonial que a personalidade jurídica ela oferece ao meio empresarial. Então, o que a gente está vendo? Que uma vez que a empresa operacional ela tenha algumas particularidades, a gente já mencionou abuso de forma, desvio de finalidade, né? Essa limitação da responsabilidade ela pode ser desconsiderada e os bens pessoais dos sócios poderão vir a responder pelas dívidas da empresa. Aí é que entra as empresas patrimoniais. Por quê? Porque o sócio, como o Francisco falou, né, o ideal é que seja antes, né? Pelo amor de Deus, não precisa esperar estourar uma operação da Polícia Civil, da Polícia Federal, para ter que sair correndo para a junta, sai para o registro de imóveis, faz o contador, coitado, aí ter que dormir à base de Rivotril, né, cara? Porque a gente sabe que é complicado. Eu enchi o saco ali do Francisco na boa, mas assim, né, Franciscão? É o contador que vai como testemunha dessa bagunça toda lá na Polícia Federal, tem que dizer que foi feita a hold, que não foi feito, né? O advogado vai de bonitão lá acompanhar o cliente. É complicado, eu sei como é que é, tá? Francisco, cara, fica a pé da cara mesmo, né, com o que acontece. Acontece essa transferência do patrimônio imobiliário do dono da empresa, do Chico, lá para essa empresa patrimonial. Vocês percebem que o Chico deixa de ser proprietário dos bens imóveis e passa a ser proprietário de participações societárias. Então, em determinado momento, eu estou comentando para vocês, teve a alteração contratual na junta comercial, transferindo os bens imóveis para a pessoa jurídica, tá? Então, a gente já vai começar a perceber o seguinte, vamos lá. Então, pensa o seguinte, que o seu Chico ele comprou bens imóveis lá em 1995. Esses bens imóveis tiveram um custo de aquisição e ele lançou na ficha bens e direitos, na declaração de ajuste anual, pelo custo de aquisição, R$100.000. Hoje, estourou a operação da Polícia Federal, a Receita, vai no cartório, pega as matrículas desses bens imóveis, forma o capital social da holding patrimonial / empresa patrimonial e dá entrada na junta comercial. 3 dias depois, saiu da junta. Tá feito o trabalho? Esses imóveis já pertencem à pessoa jurídica? Sim e não, tá? Então, depende. Depende para quem? Pensem o seguinte, desses 10 imóveis do dono do posto de gasolina, cliente do Francisco, vamos pensar que um estava alugado na pessoa física. Ele estava recebendo aluguel, estourou a encrenca da Polícia Federal. No dia seguinte, eles fizeram a transferência da pessoa física para a jurídica. A pessoa jurídica tem na sua atividade, no seu objeto social, a atividade de locação de bens imóveis. O que eu quero despertar em vocês? A visão do processo. Aí, me permitam fazer uma pergunta antes, tá? Quem não é muito habituado com a atividade imobiliária, talvez tenha uma dificuldade em entender isso, tá? Mas vamos lá. Vocês conhecem uma matrícula de bem imóvel? Todos têm ciência que para transferir a propriedade não basta o contrato de compra e venda do bem imóvel ou a escritura de compra e venda
ou a alteração contratual integralizando, tem que transferir lá no registro de imóveis. Pô, todo mundo manda. Pô, até sigla, né, Janice? Ah, sai pra lá, ó. Até sigla. É RGI, Registro Geral, Registro de Imóveis, ó. Top de linha. Então, o que está acontecendo? Para fins federais, para imposto de renda, não precisa concluir a transferência da propriedade no registro de imóveis, tá? Então, eu fiz a alteração contratual dos bens imóveis, integralizando na junta, saiu da junta, mês seguinte eu já posso reconhecer a receita do aluguel na pessoa jurídica. Não tributo na tabela progressiva, 27,5%, tributo no lucro presumido, que, aliás, não sei se vocês estão acompanhando, passou aí um projeto de lei hoje, tá? Isentando o aluguel da pessoa física, 75% dos aluguéis da pessoa física, pelo projeto de lei, que vai continuar a tramitação, né? Ficariam isentos. Aí já não se sabe se transferir para a pessoa jurídica vai ficar mais barato ou não, tá? Aparentemente não. O aluguel vai ficar mais barato na pessoa física. Se esse projeto de lei realmente virar lei, tá? Então, Mas se eu turma, não estou enganado, professor, acho que é só um imóvel também, né? não Se a pessoa vi, física tiver cara. mais de um imóvel, eu acho que o restante vai ser tributado pela alíquota normal de 27,5%. Não tinha essa informação. Obrigado. Não sabia. Eu posso estar equivocado, mas eu vi com relação a isso daí. Tinha um imóvel, ficava Eu, limitado. Mas acho que ainda vai passar no Senado ainda para eles voltarem. Isso aí, ele pode mudar também a lei, né? Pode nem passar, na verdade, pode ser vetada, né? O projeto de lei eu tenho aqui. Na verdade, não é que é uma bondade, é porque tem muito aluguel sonegado, né? Então, é uma isenção de 75%. Então, na verdade, é até uma forma de aumentar a arrecadação, pelo menos nas contas da Receita, do projeto, enfim. É porque quando eles falaram sobre o imóvel, é porque às vezes tem pessoas idosas, né? E que é aposentado e tem um imóvel como fonte de renda também. Então, eles queriam contemplar essa parcela de pessoas da sociedade, né? Perfeito. Contemplar essa parcela da sociedade, ajudar eles a oferecerem o aluguelzinho, a tributação. Pô, que bela ajuda, hein, cara? Eu não gosto de pagar imposto, cara. Não gosto, cara. Fico pé da cara. Meu Jesus Não Cristo. haveria problema de pagar imposto se tivesse retorno do imposto, né? O problema Haveria todo é esse. problema sim, senhor. Haveria problema sim, senhor. Mas em lugar nenhum do mundo tem retorno, cara. Em todo lugar do mundo, o Estado é uma forma de uma classe social expropriar outra, cara. Alguém trabalha para outro não trabalhar, irmão. Não tem retorno, por quê? Porque tem que bancar alguém que não vai fazer nada, infelizmente. Não fazer nada produtivo, eficiente, tá? Não estou dizendo que não se trabalhe, que fiscal, que auditor. Mas, cara, o Estado é ineficiente por natureza. Ele foi feito para não funcionar. Ele é feito para gerar problema, porque tendo problema tem solução, entendeu? Então, pô, sou contra, cara. Não gosto de pagar um centavo. Fico pé da cara. Será que a Receita vai cruzar com os cartórios a informação sobre o registro? Claro que vai. Pô, tá louco? Inclusive, agora, se você pegar a declaração de ajuste, já sabe que tem ali, já faz 2, 3, 4, 5 anos aí, número de matrícula, número de inscrição imobiliária, os imóveis vai ficar tudo bem fechadinho, tá? A fiscalização, enfim. Voltando, vamos lá. Estamos no conceito, tá? Dentro do conceito da holding de verdade e da holding de mentira, eu estou mostrando para vocês uma questão tributária, tá? Porque o nosso foco, na real, da conversa toda vai ser o tributário. Então, eu estou tentando demonstrar para vocês um conceito. Acho que já entendemos o conceito de holding de verdade. Acho que já entendemos o conceito de holding de mentira, essa empresa imobiliária, tá? Eu estou agora mostrando a aplicação do conceito de holding imobiliária. Já eu vou mostrar o conceito da holding de verdade. Então, o que é a holding imobiliária? Pô, o seu Chico estava lá, tomou aquele achaque da Polícia Federal, da Polícia Civil, Receita Federal, saiu correndo, constituiu a holding patrimonial, transferiu todos os bens imóveis para a sua holding patrimonial. Questão tributária federal, já vimos que o aluguel ele pode reconhecer nessa pessoa jurídica. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, para fins de proteção patrimonial, será que adiantou só ter transferido o bem imóvel para a pessoa jurídica lá na junta comercial? Se coloca
na posição do credor dele. O credor vai querer saber quais são os bens que esse cara tem. Vai fazer pesquisa nos cartórios de registro de imóveis e vai detectar matrículas em nome do seu Chico. Então, para fins de proteção, a gente deve concluir o trabalho, ou seja, faz a alteração contratual na junta, integraliza os bens imóveis, vai na prefeitura, resolve o ITBI, já vamos conversar sobre isso. O que é resolver o ITBI? Ou paga o ITBI, ou consegue a imunidade do ITBI. Mas da prefeitura tu vai ter que sair com uma guia, ou paga, ou uma certidão de dispensa do ITBI. Leva no registro de imóveis, com esse tributo resolvido, o registro de imóveis vai passar da pessoa física para a pessoa jurídica. Aí, quando o credor for fazer a pesquisa dos bens, não acha mais esse bem imóvel, tá? Em nome do cara, né? Vai ter que fazer uma pesquisa repersecutória, tá? Ou seja, os últimos 20 anos, pesquisar por imóvel. Aí já não é mais uma pesquisa por CPF. É um pouco mais difícil, mas se detecta, tá? Claro, vai se detectar para quê? Se colocando no outro lado, né? Para dizer que o cara fez a holding fazendo fraude, simulação, querendo aí fraudar credores, etc. Vamos chegar nesse ponto amanhã, tá? Amanhã pela manhã. O que eu quero conversar com vocês? 3 momentos do ITBI, pelo menos apresentar o tema para vocês, tá? Então vamos lá. Qual é a operação que a gente está? O seu Chico tem bens imóveis na sua pessoa física. Esses bens imóveis foram comprados no ano de 1995 e o custo de aquisição desses bens imóveis foi R$100 mil. Esses bens imóveis estão lançados na declaração de ajuste anual do sócio, do seu Chico, por R$100 mil. Tudo bem? Hoje, em 2020, quando ele for integralizar os bens imóveis na pessoa jurídica, na empresa patrimonial, em função da fiscalização que abriu na pessoa, no posto de gasolina dele, o que ele vai fazer? Ele vai transferir estes bens imóveis para a pessoa jurídica mediante uma operação denominada integralização de capital social. E esses bens imóveis serão transferidos e esses bens imóveis terão que ser valorados. Pô, que valor esses bens imóveis vão sair? Não tem receita de bolo, mas tem o que mais se faz, tá? Então, existe a possibilidade de transferir esses bens imóveis pelo custo de aquisição, se utilizando do artigo 23 da Lei 9.249. Tudo bem? Então, os bens imóveis valem R$100 mil e eu descrevo esses bens imóveis no meu contrato social, na minha alteração contratual. Bem imóvel número 1, descrição, blá, 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 valor R$100 mil. Fechou. Teria outra possibilidade? Teria. Eu poderia passar esses bens imóveis a valor de mercado. De acordo com o artigo 23, se eu passo a valor de mercado, eu pago o ganho de capital. Então, por exemplo, se eu tivesse passado os bens imóveis que foram lançados pelo custo de aquisição na minha declaração da pessoa física por R$100 mil, se eu tivesse passado os bens imóveis por R$10 milhões, o que vai acontecer? Me acompanha. Eu estou dando baixa nos bens imóveis, estou zerando os bens imóveis na declaração da pessoa física. Todo mundo acompanha. Quem tiver dificuldade com declaração de ajuste, se tiver algum advogado aí que não está acostumado a ver, pô, avisa, tá? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando entrada na ficha bem de direito das cotas dessa empresa no valor de 10 milhões. Tive uma variação patrimonial positiva. Tinha bens imóveis no valor de 100 mil, agora tenho cotas no valor de 10 milhões. A título de que ocorreu essa variação patrimonial positiva? A título de ganho de capital. Tive um acréscimo patrimonial, que foi o ganho de capital. Teria que tributar esse ganho de capital. Tá? Então, geralmente, quando a gente não quer pagar esse ganho de capital, a gente pode, no imóvel rural, passar pelo VTN, a gente pode ter imóveis adquiridos lá em 69, que o fator de redução pelo tempo de aquisição zeraria o ganho de capital, tá? Então, de novo, não tem receita de bolo, tá, turminha? Tem caso a caso. Na maioria dos casos, e no exemplo que eu vou usar aqui, porque eu quero vincular esse tema ao ITBI, aliás, a explicação é o ITBI, tá? Não é imposto de renda, é só porque um tema ele vai transitando de uma hora para outra, né? O que acontece? Eu tenho os bens imóveis por 100 mil na minha declaração de imposto de renda, transferi os bens imóveis por 100 mil. Muito bem. Aí eu falei para vocês, para resolver o problema no cartório, eu tenho que resolver o problema lá na prefeitura.
Como é que eu resolvo o problema na prefeitura? Qual é a discussão que os colegas estão colocando aqui no chat? A discussão é o artigo 156 da Constituição Federal, que prevê uma imunidade. É uma limitação ao poder de tributar. A Constituição vem e fala o seguinte: município, na operação de aumento de capital social com bens imóveis, tu não pode cobrar o ITBI. Pelo menos é o que fala a Constituição. E, de novo, né, a gente tem que interpretar em conformidade com a autoridade tributária. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, como é que funcionava? Lá em 2000, ano 2000, tá? Peguei os bens imóveis comprados em 95, integralizei pelo valor de 100 mil reais. Fui lá na prefeitura, pedi, prefeitura, estou integralizando bens imóveis em uma pessoa com determinadas características, tá? Depois a gente volta nas características dessa pessoa jurídica. E aqui eu estou pedindo a imunidade do ITBI. O município não pode me cobrar ITBI porque a operação que eu estou fazendo não é uma compra e venda de bem imóvel, não é uma permuta de bem imóvel, não é uma dação em pagamento de bem imóvel, é uma integralização de capital social com bem imóvel. Naquela época, 2000, a prefeitura me dava o que a gente vai chamar aqui de imunidade total. Beleza? Muito bem. A partir de determinado momento, só para a gente usar números redondos, tá? 2010, as prefeituras começaram a ter um entendimento diferente a respeito da imunidade do ITBI. Qual era o entendimento que predominava? Ora, eu fiz a integralização de capital social com bem imóvel, não pago ITBI. A partir de 2010, qual é o entendimento que começa a prevalecer? A imunidade parcial do ITBI. Até 2010, imunidade total. Pós 2010, imunidade parcial. Como é que funciona a imunidade parcial? Vamos relembrar. Seu Chico tem bens imóveis na declaração de ajuste anual, lá na ficha bens e direitos, lançados pelo custo de aquisição, que no exemplo utilizado é 100 mil reais. Quando a gente faz a integralização dos bens imóveis na empresa patrimonial, a gente utiliza o que está previsto no artigo 23 da Lei 9.249 e na descrição desses bens imóveis, lá na empresa patrimonial, a gente menciona que o valor dos bens imóveis é 100 mil reais, exatamente o valor histórico que a gente colocou, que a gente transportou lá na declaração de ajuste. Dessa forma, não vamos pagar o ganho de capital. Maravilha. Saiu da junta comercial esse contrato registrado, o que a gente faz? Vai lá na prefeitura e requer a isenção, melhor dizendo, a imunidade, o reconhecimento da imunidade por parte do município na operação de aumento de capital social com bens imóveis. O que os municípios começaram a avaliar e começaram a decidir? Assim, Renato, eu estou pegando o teu contrato social e eu estou vendo que tu estás integralizando 10 bens imóveis aqui nessa pessoa jurídica e o valor que tu estás integralizando é o valor de 100 mil reais. Tudo bem, eu entendo que esse valor de 100 mil reais tu retirou lá da declaração de ajuste anual do proprietário, conforme a Lei 9.249, que é uma lei para o imposto de renda. É uma lei federal. Eu sou um município, não estou submetido à Lei 9.249. E eu, prefeitura, estou entendendo o seguinte, que esse imóvel que foi integralizado na pessoa jurídica por 100 mil reais, aqui dentro da prefeitura, eu avalio este imóvel, esses 10 imóveis, por 10 milhões de reais. Não é 100 mil. Então, o que eu, município, eu vou fazer? Eu vou te conceder a isenção sobre o valor que consta no ato societário que está na junta. Por exemplo, 100 mil reais. Só que como eu avalio por 10 milhões, a diferença, 9 milhões e 900, eu vou utilizar a diferença como base de cálculo do ITBI e vou cobrar o ITBI. Entenderam essa segunda parte? O que mudou de 2010 para cá?
Escreveu ali, cobrar o ITBI pelo valor venal? Não. Cobrar o ITBI pela diferença entre o valor venal, 10 milhões de reais, e o valor que o contribuinte atribuiu lá no contrato social que ele está integralizando. O que seria o valor venal? Os 10 milhões. A prefeitura diz que o valor daqueles imóveis é 10 milhões. Esse é o valor venal. O que a prefeitura faz? Ela pega o valor venal, olha o contrato social, viu que entrou por 100 mil, faz a diferença. Então, a gente tira da prefeitura o quê? Uma certidão de dispensa do ITBI referente aos 100 mil e uma guia para pagamento do ITBI no valor, com a base de cálculo de 9 milhões e 900. Posso fazer uma pergunta? Duas? Agora, o senhor falando sobre o valor venal. O IPTU, o valor venal é a base de cálculo do IPTU, né? Não. Não? Valor venal é assim, ó, é bem legal essa tua dúvida, tá? Bastante, é bem comum tê-la. O que é valor de mercado? É o valor que efetivamente foi praticado pelas partes na hora de fechar o negócio, tá? Então, quando eu te vendo um apartamento e me paga 300 mil reais no apartamento, esse é o valor de mercado. O que é o valor venal? É uma estimativa do valor de mercado que a União pode fazer e ela faz para fins de ITR. Alguém aí trabalha com um imóvel rural? Sim? Então a Raimunda, ela deve sofrer agora em agosto e setembro com os clientes malditos querendo dizer que aqueles 300 mil hectares que eles têm lá no Mato Grosso vale 1 centavo, né? Enquanto que as prefeituras têm os convênios dizendo que as terras nuas estão valendo milhões. Inclusive agora a gente vai fazer e dá o aviso, né? Olha, essa tua terra nua está com valor muito baixo, dá uma olhada. Aqui no meu condomínio, eu sou de Aracaju, certo? Coisa boa. Aqui no meu condomínio, esse mês, chegou o IPTU do pessoal, de todo mundo aqui, né? Só que, assim, praticamente triplicou. Aí ficou todo mundo achando assim, porque, pelo que eu li, eu fiquei pensando que o valor do IPTU, a base de cálculo do IPTU seria o valor venal, né? Eu disse, sim, então, é isso? Calma, é que assim, ó, o conceito de valor venal não é a base de cálculo do IPTU. Valor venal é uma estimativa que tanto a União, para fins de ITR, o Estado, para fins de TCMD, e o município, para fins de IPTU e para fins de TBI, vão atribuir aos imóveis, tá? Isso é valor venal. Então, no caso, esse aumento do IPTU seria referente a quê? Assim, uma justificativa, né? Mas provavelmente, tá? Como é que funciona nos municípios? Aí Aracaju conhece bem, tá? A prefeitura, ela estima que se fosse uma casa, tá? Que o teu terreno, que é a tua casa, valem 500 mil reais. Colocou lá na base, na planta de valores, para fins de cálculo do valor venal do IPTU da tua casa, 500 mil reais. Só que o que acontece? Pô, Luciano matou a charada ali, ó. Tua casa não vale 1.000 reais, tu não venderia por 500 mil reais, tá? Tu venderia por 1,5 milhão. Aí a prefeitura atualiza o valor venal. É o que deve ter acontecido. O que pode se fazer, tá? Tu pode contratar um laudo, e aí a prefeitura diz que teu apartamento vale 1 milhão de reais e o laudo dizer que vale 600 mil. A prefeitura está avaliando a mais ou a menos o teu imóvel. Tu venderia o teu imóvel para a prefeitura por esse valor? O valor que tu venderia, se é o valor de mercado, porque geralmente está abaixo. eu acho que sim, né? Porque, assim, agora que passou esse problema da pandemia, né? Assim, passou não, diminuiu. O mercado imobiliário está voltando, né? Está tudo normalizando, então as construtoras já começaram a construir bastante. Aqui na zona de expansão, por exemplo, de Aracaju. Então, os imóveis, o IPTU desse ano, por exemplo, a maioria, todo mundo reclamando que teve esse aumento, e até então, até eu que fiquei achando que o valor venal seria a base de cálculo do IPTU, e eu fiquei procurando uma justificativa para isso, entendeu? Mas o valor venal é a base de cálculo para o IPTU, tá? Se esse valor venal que atribuíram ao teu apartamento, se ele corresponde ao valor de mercado.
Ou tá acima? A tu O venderia meu vai certo. O meu mesmo com aumento, eu achei que não teve tanto impacto. Agora, muitos apartamentos aqui, muitos imóveis, tiveram um aumento significativo. Então aí entraram na justiça, tanta gente, tem muito Tá. problema. Assim, ó, só para pontuar, tá? O fato de ter tido um aumento significativo não é o motivo para entrar na justiça, tá? Então vamos lá. O teu apartamento tem um valor de mercado de R$ 1 milhão. A prefeitura tinha como valor venal do teu apartamento R$ 100 mil. Nitidamente, como a Luciana falou, tá desatualizado, né? Aí a prefeitura, o apartamento da Generva tá valendo R$ 1 milhão. Vou aumentar a base de cálculo, vou aumentar o valor venal de 100 mil para 750 mil reais. Aumento expressivo, concorda? Sim. Mas ainda está abaixo do valor de mercado. É isso que eu quero dizer. Essa atualização, eles podem fazer anualmente ou por um tempo, assim? Porque eu estou perguntando isso, o que acontece? Esse é meu primeiro apartamento, certo? Certo. Então, ou seja, tem 10 anos que eu tenho esse apartamento. Eu nunca sofri aumento de IPTU. É o primeiro. Próximo ano vai ter outro aumento? Não, geralmente ele é de anos em anos, tá? Não é todo ano, não. Sabe o que acontece, professor, com o aumento do IPTU também? Muita campanha eleitoreira, sabe? Porque sim. o prefeito, para ficar bonito lá, ele fica protelando, né, o aumento a atualização do imposto. Aí, quando o caixa está baixo, ele vai lá e faz o quê? Atualiza o IPTU de todo mundo de uma vez. Tudo aquilo que ficou represado lá atrás, ele põe tudo de uma vez. Aí as pessoas se assustam, né, professor? Claro. Mas a maioria do caso é isso. O caixa da prefeitura está quebrado, vai lá, aumenta de todo mundo. Se está um pouquinho, ou então perto de eleição, não, esse ano nós não vamos reajustar o valor do imóvel. É isso que acontece. Mas ano que vem é isso, tá? Então, o valor venal é uma estimativa e todo valor venal pode ser contestado. Então, no exemplo, né? Vamos lá. O valor do apartamento da Generva é R$ 1 milhão. E a prefeitura de Aracaju avaliou por 1,8 milhão. Aí a gente pega laudo de corretor, entra com um processo na prefeitura, inclusive em Aracaju, demonstra as avaliações e baixa o valor venal, tá? Esse aumento pode ser feito? É legal mesmo? A prefeitura aumentar, assim, um valor X? Pode sim, tá? Inclusive esses aumentos de base de cálculo, vamos dizer assim, vou usar ali a expressão que, né, mais próxima que a Luciana está usando, a valorização, ou melhor, a atualização do valor, a prefeitura pode fazer e não precisa fazer por lei, tá? Pode ser por decreto. Se é mera atualização do valor, pode. Cabe ao contribuinte fazer, é proibido a reavaliação pela Receita. Não é que é proibido, tá, Francisco? Nada é proibido no direito. Por exemplo, matar alguém é proibido? Não é proibido, Não. Mas tem as penalizações. Isso, tem a consequência, tá? O Francisco botou não é correto. Esquece o correto. Advogado não tem essa de correto. Advogado Pode não tem matar coração. alguém? Para advogado, depende. Não, pode matar alguém? Pode matar, cara. Só que a pena vai ser preso de até 30 anos, entendeu? Então, o que eu quero dizer ali? É proibido reavaliar... Não é proibido, é permitido, né, professor? Exato. É proibido reavaliar imóvel? Não é proibido reavaliar imóvel, mas vai se pagar ganho de capital caso aconteça a realização de imóvel reavaliado. Não é que é proibido, é que vai ter uma consequência tributária, vai pagar imposto. A Receita até vai gostar que haja essa valorização, tá? O professor, o senhor falou que não gosta de pagar imposto e eu me recordei agora falando de IPTU, que é o seguinte, tive um professor que ele falou assim, olha, se o teu IPTU está com valor venal muito baixo e você mora numa região que de repente a prefeitura resolve colocar ali, desapropriar para poder construir alguma coisa. O dinheiro que você vai ser ressarcido é pelo teu valor que está lá no carnê do IPTU. Então, se por um lado a gente achar bom, o valor está pequeno para a gente pagar pouco imposto, se a gente mora num local que pode vir a ser desapropriado, aí vai ter que entrar na justiça,
Dá muita dor de cabeça. É isso mesmo, professor? Não. Quando há desapropriação, o valor que é entregue para o desapropriado é o valor de mercado, tá? Geralmente é um pouco mais alto. As desapropriações, elas saem com um valor mais alto que as estimativas, os valores venais, na grande maioria dos municípios, estão abaixo do real valor de mercado, para fins de IPTU. Perfeito. É porque eu fiquei assim, falei, então vai ser, aí não, mas aí é o valor de mercado, o valor que está lá no teu carnê do IPTU não vai... É um ponto de partida, tá? É um ponto de partida, mas não vai, o desapropriado não vai ficar restrito ao valor venal que está ali. Se o valor de mercado estiver mais alto, ele recebe mais alto, isento de imposto de renda, né? Mas tem a questão da renúncia de receita que a administração pode sofrer caso não faça as Perfeito! Isso aí pode não atualizar as bases de cálculos dos tributos, pode dar problema de responsabilidade fiscal, com certeza, muito bem lembrado. Então, galera, o que está acontecendo? Voltando para o ITBI. Vamos lá. Seu Chico sofreu a fiscalização lá do posto de gasolina, Polícia Federal, pegou os bens imóveis que estava por 100 mil, passou para a pessoa jurídica pelos mesmos 100 mil que estava na declaração de ajuste, foi na prefeitura, pediu a imunidade do ITBI, recebeu imunidade daqueles 100 mil que estavam no contrato societário, recebeu uma guia para pagamento utilizando a base de cálculo, que é a diferença do valor venal, 10 milhões, menos o valor societário dos imóveis, né, vamos chamar assim, 100 mil, 9 milhões e 900, 2% em cima disso, sei lá quanto é que dá. Pô, perfeito, só o Chico tá levando chumbo hoje. O Chico, a gente vai brincar, a função dele é ser o cabeça de prego. Seu Chico, cara, que eu uso como exemplo, foi o primeiro grande empresário que me colocou a holding dele na minha mão. Tem toda uma história, é um amigão. O que acontece? Então, de 2010 até 2020, se iniciou essa discussão, tá? Que é o ITBI sobre a diferença. Então, o sujeito coloca pelo valor de mercado e tem a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor venal. Muito bem. Então, esse é o primeiro problema, o problema do ITBI. Qual que é o segundo problema tributário que a gente vai ver? Eu já mencionei. Quando a gente quer a isenção do ITBI até 2020, tinha um requisito que eu acabei mencionando com vocês, né, para a gente ver agora no final aqui da primeira parte da aula. Qual que é o requisito que tinha até 2020 para conseguir essa isenção? A empresa adquirente não poderia ter a atividade imobiliária, tá? Então, se eu fizesse um aumento de capital social numa empresa que tivesse atividade de venda de imóveis, eu pagaria o ITBI. Então, para não pagar o ITBI, a gente se utilizava, né? A gente não, né? Os advogados e aí os contadores se utilizava da possibilidade de objetos sociais distintos, tá? A gente vai explicar melhor na sequência da aula. O que eu quero mostrar então para vocês? Olha, a gente tem um problema de ITBI, temos um problema de imposto de renda, aquela história da receita não operacional, e eu quero mostrar que, poxa, o seu Chico, ele já não tem mais os bens imóveis, tá? Ele já transferiu para a pessoa jurídica e da pessoa jurídica, lá na matrícula, no registro de imóveis, esses bens imóveis já estão em nome da pessoa jurídica. Tudo bem. Os bens imóveis estão distanciados da empresa operacional e estão distanciados do Francisco. No entanto, as cotas da empresa que recebeu os bens imóveis permanecem com o Francisco, permanecem, né? Com o sócio, com o fundador, vamos chamar assim, para não confundir com o nosso amigo. Vocês estão entendendo o momento que nós estamos agora? Então, o que acontece? Lá na fiscalização, o empresário não tem mais os bens imóveis, mas ele ainda tem as cotas da empresa que recebeu os bens imóveis. Vocês entenderam isso? Só para ver se ninguém se perdeu aqui no meio do caminho. Então, agora eu quero mostrar para vocês que os bens imóveis não são mais objeto de persecução dos credores. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: essas cotas da empresa patrimonial, elas podem ser atingidas pelas dívidas da empresa operacional? Então, a gente distanciou os bens imóveis, passou para uma pessoa jurídica, só que agora o sujeito não tem mais os bens imóveis, ele tem as cotas da empresa patrimonial. E aí, essas cotas da empresa patrimonial podem ser penhorada?
por dívidas da empresa? Claro que pode. Então não terminou o trabalho ainda. Nós demos uma certa protegida nos bens imóveis, mas as participações societárias, essas serão atingidas pelas dívidas da empresa. O que a gente faz com essas participações societárias? Então, quero que vocês visualizem o seguinte. O fundador da empresa operacional, então o Chico, ele é dono da fábrica e o Chico também é dono da empresa patrimonial, a administradora de bens, a holding patrimonial, a empresa que tem os bens imóveis. O que o Chico faz com as participações societárias da empresa patrimonial? Vamos pensar assim, ó, esse fundador, esse Chico, geralmente essa empresa operacional é uma fábrica, um comércio, uma prestadora de serviço com 20, 30, 40 anos, é uma empresa familiar, tá? Alguém já comentou aí, grupo familiar, por causa dos mútuos, né? A gente já vai voltar lá. Mas então, esse Chico, esse fundador, ele tem uma esposa, ele tem filhos, a gente está trabalhando, transfere as cotas. Perfeito, Janice. Ele vai transferir as cotas da empresa patrimonial para quem? Para o Renato? Para os filhos. Geralmente, Luciana, a esposa também é dona dos bens imóveis, ela também, Francisco ali matou, para os futuros herdeiros ou sucessores. Então, o que nós estamos falando? O pai pega os bens imóveis da sua pessoa física, transfere para uma pessoa jurídica. Já vimos que o pai transfere esses bens imóveis para a pessoa jurídica, para a empresa patrimonial, pelo valor do custo de aquisição. Vamos marcar bem isso, tá? Esse custo de aquisição gerou uma solução para fins de imposto de renda, gerou um problema lá no ITBI, gerou um problema no imposto de renda da pessoa jurídica e agora nós estamos falando de ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes ou Doação. Deixa o causa-mortes de fora disso, ninguém vai morrer por enquanto, tá? Agora é doação. O Chico transferiu esses bens imóveis para a pessoa jurídica, não tem mais os bens imóveis, tem as cotas da pessoa jurídica. O que ele vai fazer? Ele vai doar as cotas da pessoa jurídica para os seus herdeiros. Tudo bem, galera? Todo mundo entendeu até aqui? No caso da esposa, ele vai transferir de acordo com o regime de casamento? O exemplo que nós vamos usar, marido e mulher são casados no regime, por exemplo, da separação total de bens. Marido e mulher vão transferir os bens imóveis para a pessoa jurídica. Marido e mulher deixarão de ser proprietários dos bens imóveis. Marido e mulher serão proprietários das participações societárias. E marido e mulher vão doar as cotas para os filhos. A esposa não vai ficar com patrimônio. Geralmente, a gente é contratado para transferir o patrimônio da primeira geração, pai e mãe, para os filhos. Tudo bem? Vamos tentar problematizar o nosso cenário. Galera, vem comigo. Vocês lembram que a gente pegou bens imóveis que estavam lançados na declaração de ajuste anual pelo custo de aquisição, no exemplo, R$100 mil, e por R$100 mil, esses bens imóveis foram convertidos nas participações societárias da holding patrimonial. Tudo beleza? Como a gente usou os R$100 mil, o valor nominal das cotas é R$100 mil. Pergunto, na doação dessas cotas para os filhos, as cotas têm valor nominal de 100 mil, mas a empresa tem no seu ativo bens imóveis no valor de 10 milhões de reais. Qual a base de cálculo do imposto de transmissão sobre doação? Na grande maioria dos estados, a resposta correta seria 10 milhões de reais. Valor de mercado, ou melhor dizendo, valor venal. Vocês vão perceber que na legislação estadual do ITCMD vai estar escrito também valor venal, tá? Por isso que eu falei na resposta da colega que o valor venal não é a base de cálculo do IPTU. O valor venal é uma estimativa do valor de mercado que as fazendas fazem. Os herdeiros só podem ser filhos ou não.
Não, os herdeiros têm algumas classes, tá, Luciana? Descendentes, ascendentes e os cônjuges. Maridos e esposas também são herdeiros. Esses que eu te falei, ascendentes, descendentes e cônjuges, são herdeiros necessários. Depois também existem os herdeiros não necessários, que são os colaterais. Irmãos, primos, sobrinho, tio, tá? Isso vai dar uma diferença na hora de fazer o cálculo da legítima. Sogra não é parente, Gilberto. Tem alguma condição, porcentagem para os herdeiros? Tem sim, Juliane. É justamente que eu falava da diferença dos herdeiros necessários, tá? Os herdeiros necessários necessariamente têm que receber 50% do patrimônio, tá? Então, os herdeiros não necessários não estão submetidos à regra da legítima dos 50%. Vamos ver isso amanhã de manhã com bastante calma, tá? O que eu preciso que vocês se atentem agora para esse primeiro momento é para a questão tributária, tá? Primeiro, eu preciso fechar com vocês o conceito de empresa holding. Vimos o conceito de holding de verdade, aquela empresa que tem aqueles dois critérios, o formal e o material. O formal, objeto social, participar de outras empresas. O material, ter no balanço efetivamente participações societárias de outras empresas. Essa é a holding de verdade. A holding de mentira é aquela que não vai ter, né, participações societárias no seu balanço, vai ter provavelmente imóveis. Terá imóveis por quê? Por causa do ITBI. Na hora de fazer a integralização, até 2020, existia um entendimento que para receber a imunidade, apenas as empresas que não tivessem a atividade imobiliária, tá? Então, a integralização de capital social não poderia ser feita numa empresa que tivesse atividade de locação ou venda de bem imóvel. De 2000 a 2010, a gente tinha a predominância da imunidade total do ITBI. De 2010 a 2020, começou a predominar um entendimento dos municípios da imunidade parcial. O que é a imunidade parcial? É a diferença do valor venal pelo valor do ato societário. Beleza? Gerou aí o primeiro problema do planejamento tributário no planejamento sucessório, utilizando empresas holdings. O problema do ITBI. Rapidamente mencionamos problemas de imposto de renda da pessoa jurídica. E agora, para finalizar, 2010 a 2020, imunidade parcial, Emerson, corretíssimo, tá? Vamos ver com bastante calma, tá? Pode anotar, fica à vontade, mas só para não ficar com medo de perder alguma informação. Para o final da aula, eu quero destacar para vocês, então, uma discussão relativa ao imposto de transmissão de doação, é o ITCMD, ok? Esse ITCMD, a discussão que eu quero destacar é a questão da base de cálculo. Por quê? Porque nós vamos estar doando um bem que vai ter um valor nominal, que no exemplo a gente está utilizando aqui, R$100 mil, só que o valor de mercado dele é 10 milhões. E a gente sabe que tirando o estado de São Paulo e o estado de Pernambuco, tá? Todos os outros estados elegem o valor venal, ou seja, uma estimativa do valor de mercado do objeto que está sendo doado, no caso, as participações societárias. Então, a gente vai ver que o ITCMD ele acaba ficando caro, ok? Vamos ver como é que a gente lida para reduzir esse ITCMD. Posso finalizar fazendo uma pergunta? Vocês estão inteiros ainda ou preferem que eu deixe para depois? A sequência que nós estamos vendo, tá? Seu Chico é dono de uma empresa operacional, de uma indústria de confecções, por exemplo. Então, o que acontece? Seu Chico é dono de uma empresa operacional, uma fábrica. Essa empresa operacional tem riscos. Ele não quer que os bens imóveis que ele comprou nos últimos 30 anos respondam pelos últimos 3 anos que começou a dar prejuízo. O que ele faz? Ele transfere esses bens imóveis para uma empresa patrimonial. Seu Chico deixa de ser proprietário desses bens imóveis, passa a ser proprietário da empresa patrimonial, tá? Esqueçam a questão tributária agora. Para que ele consiga aquele nível de segurança que a gente estava comentando, ele vai deixar de ser proprietário da empresa patrimonial, porque ele vai resolver o problema do inventário, né? Ele vai doar a empresa patrimonial para os seus filhos. Todo mundo acompanhou até aqui? Olha só. Existe uma empresa operacional, ok? Que é uma fábrica de 30 anos de idade. O Chico é dono da fábrica.
o Chico tem imóveis que ele foi comprando com os lucros da fábrica ao longo de 30 anos. Começou a dar problema, a empresa do Chico, ação trabalhista, começou a parar de pagar banco, ele resolve transferir os bens imóveis que ele é proprietário para uma segunda empresa, para a holding patrimonial. Agora, Chico tem 2 empresas. Vocês percebem que o Chico não é mais dono dos imóveis dele, ele é dono da empresa patrimonial? E vocês percebem que nós estamos sugerindo que ele doe essa empresa patrimonial para os filhos? Vocês não estão achando nada estranho nisso? Vocês vão deixar o Chico sem ter a propriedade dos bens imóveis dele? Sem ter controle? Ele vai ficar com reserva de usufruto? Oh, legal, tá? Esse era o último elemento que eu queria colocar na nossa fórmula. Então percebam, a gente quer fazer o Francisco, o Chico, né? O empresário, o fundador da empresa operacional, não ter a propriedade dos bens imóveis, mas ele vai ter que ter o controle desses bens. É como o Emerson falou, através de uma ferramenta chamada usufruto. Nós estamos falando do caso da holding, mas se eu quisesse constituir, por exemplo, uma incorporadora que vai integralizar os bens, vai construir em cima daquele terreno, por exemplo, o mesmo doador ou integralizando, ele pode usufruir? Da mesma forma. Porque o meu relato agora, ontem eu tive uma reunião com o cliente, ele tem patrimônios, ele colocou alguns patrimônios no nome do filho, da outra filha, e tem um filho de 14 anos que ele quer deixar para a esposa atual. Então ele quer incorporar todos esses bens numa PJ, mas ele quer administrar tudo, que é tudo dele, na verdade, né? É isso aí. E correto, né? Ele não pode simplesmente passar a propriedade dessa empresa para os filhos, vai saber o que os filhos vão fazer com isso, né? Se o filho perde isso num divórcio, enfim. Então ele tem que fazer o planejamento sucessório, que é a transferência da propriedade para a segunda geração. Vocês vão ver que vai ter uma tremenda economia tributária, só que ele não pode abrir mão do comando desse patrimônio. E tanto ele vai fazer isso com a empresa patrimonial e também vai fazer o mesmo procedimento com a empresa operacional. Coisa que também ficou meio que na conversa. Ele poderia, eventualmente, transferir esses bens para a sociedade sem constar como sócio, talvez como um SCP apenas? Pode transferir através de SCP, pode transferir através de compra e venda, pode sim, tá? Estando em usufruto, pode vender, vamos lá. SCP é Sociedade em Conta de Participação, me perdoa, né? De vez em quando usa a sigla achando que está todo mundo habituado. E a Patrícia fez uma pergunta bem muito interessante. Na volta do intervalo, a gente vai ver o desenho, vai ficar um pouco mais claro. Mas assim, ó, estando em usufruto pode vender? A resposta seria não. Estando em usufruto não pode vender. Mas o que eu quero lembrar para vocês? Que o bem que vai estar em usufruto são as cotas da empresa patrimonial que recebeu os bens imóveis. Mas pode reverter? Putz, reversão é outra coisa, tá? Maravilha. Voltamos com slides e aí vai ficar mais tranquilo a gente ver. Bom retorno, galerinha. Já voltamos.